Oi pessoal, tudo bem? O Estúdio do QB vai receber o seu primeiro convidado para uma entrevista super interessante. Você sabe o que são drogas de performance? São medicamentos como a Ritalina e o Venvance que ajudam o concurseiro a render mais nos estudos. Será que é só isso mesmo? O médico psiquiatra Henrique Ludwig veio até aqui para explicar um pouco melhor para a gente. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao doutor por aceitar o nosso convite e gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos inscritos. Tudo bom, pessoal? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, do Grupo QB, Vitória. Meu nome é Henrique Ludwig, eu sou médico, sou psiquiatra, sou formado pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fiz a residência médica em psiquiatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu trabalhei muitos anos com pesquisa que relaciona as medicações psicotrópicas e alguns transtornos, por exemplo, como déficit de atenção e hiperatividade, e fiz um fellow no exterior, em Londres, sobre esse assunto, déficit de atenção e hiperatividade em adultos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essas medicações aí. Certo. E o que são as drogas de performance ou estimulantes? As drogas de performance, na verdade, são, como tu disseste, né, Vitória, são psicoestimulantes. O que é um psicoestimulante? Ele acaba estimulando a nossa psique, o nosso cérebro. Basicamente, os estimulantes, como tu disseste, aqui no Brasil, eles são a Ritalina e o Venvance. A Ritalina, ele é o metilfenidato, e o Venvance é a lisdexanfetamina. Dentro das substâncias que tem metilfenidato na sua composição, a gente ainda tem a Ritalina LA, que é de liberação prolongada, e a gente tem o Concerta. Então, alguns nomes talvez o pessoal conheça aí. Além dessas medicações, a gente tem também o que se chama hoje em dia de nootrópicos. Alguns são medicamentos, alguns outros são substâncias, por exemplo, que a gente pode encontrar nos energéticos, por exemplo, a taurina, uma delas. A gente pode encontrar também a própria cafeína, ela é considerada um nootrópico, assim como o piracetam, enfim, tem outras substâncias, a gente conversa um pouquinho mais aí. E como essas substâncias funcionam no nosso organismo? Na verdade, quando a gente ingere uma substância, ela vai para o nosso estômago, passa pelo esôfago, vai para o estômago e a gente acaba fazendo uma absorção dela via intestino, ela passa pelo fígado, é metabolizada, uma parte dela vai para a corrente sanguínea e a outra vai para fora, vai excretada, que a gente chama. Essa parte de qualquer substância que a gente ingere por via oral, ela, em chegando na corrente sanguínea, ela acaba chegando no cérebro também. A gente tem uma barreira no cérebro, que a gente chama de barreira hematoencefálica, na qual ela seleciona as substâncias que podem ou não entrar. Todas elas acabam entrando no cérebro, no sistema nervoso central, e lá elas começam a agir, por exemplo, aumentando 3 tipos de substâncias de neurotransmissores: a dopamina, a noradrenalina e a acetilcolina. Cada uma dessas substâncias psicoativas tem um tipo de ação nesses 3 neurotransmissores. E quais seriam esses tipos de ação? Bom, principalmente quando a gente age na via da dopamina, por exemplo, a gente consegue manter um foco melhor em qualquer tipo de atividade. Além da manutenção do foco, a dopamina, falando sobre ela, a gente consegue memorizar as coisas melhor. E a gente consegue, daí com isso, mantendo o foco, memorizando melhor, aprender melhor sobre qualquer tipo de assunto. Em relação à noradrenalina, a gente também tem um efeito de memorização, a gente tem um auxílio na questão do aprendizado e também mexe com as emoções. Aí o funcionamento ele é bem complexo, assim, são diversos tipos de emoções. A acetilcolina é o principal neurotransmissor que nos ajuda na questão toda cognitiva. Então, basicamente, essas substâncias elas agem nesses 3 neurotransmissores e acabam melhorando o foco, a atenção, a memória e aí com isso o aprendizado. E a gente sabe que a Ritalina e o Venvance são as principais drogas de performance no mercado atualmente. Tem alguma diferença entre elas? Na verdade, a Ritalina é o metilfenidato, como eu havia dito.
O Venvance, ele é a lisdexanfetamina. No fim das contas, ambas são dessa família que a gente chama de anfetaminas. A diferença entre elas basicamente é o tipo de produto, o tipo de sal, mas a ação no sistema nervoso central é basicamente a mesma, né? Claro, os efeitos adversos, eles são diferentes. Algumas, por exemplo, a Ritalina, ela pode gerar redução importante do apetite, né? Pode gerar muita dor de cabeça, ela pode gerar também o que a gente chama de taquicardia, que é o coração acelerar. O Venvance também, a lisdexanfetamina, entretanto, tende a dar menos efeitos colaterais. E é interessante que o Venvance, ele recentemente foi aprovado para um transtorno que a gente chama de descontrole alimentar, né? Então, ele é aprovado para esse tipo de problema. Então, assim, cada uma delas, dessas duas, tem as suas indicações específicas, né? Ambas são comprovadas cientificamente para quem tem transtorno de déficit de atenção. O Venvance, por exemplo, ele também tem essa comprovação científica para quem tem compulsão alimentar. A Ritalina, o metilfenidato, não tem. E, além disso, eles podem ser usados como potencializador antidepressivo também dentro da psiquiatria, né? Certo. E qual o efeito que essas drogas têm a longo prazo? Na verdade, assim, o que eu diria, né? Que a gente tem que ter muita cautela na indicação do uso desses medicamentos. Por exemplo, a gente faz diagnóstico de transtorno de déficit de atenção muitas vezes em crianças e adolescentes. E a gente não sabe especificamente o que pode causar o uso desses medicamentos a longo prazo, porque é muito recente o estudo, né, mais robusto, assim, com mais pesquisas, estudos científicos em relação a essas substâncias. Entretanto, o que a gente sabe? Quando a pessoa não tem o problema, quando a pessoa não tem a indicação precisa de uso desses medicamentos, ela pode ter diversos efeitos adversos. Então, assim, como é que eu costumo falar para os pacientes, principalmente os pais, né, que têm receio que os filhos pequenos vão usar a medicação. Aquela pessoa que tem o problema, que tem o transtorno, a gente chama de transtorno na psiquiatria, mas é uma doença, né? Ela tem um déficit, ela tem uma falta de dopamina no cérebro, ela tem falta desses neurotransmissores que a gente acaba utilizando com as medicações. Então, é como se o cérebro, como se o corpo da pessoa estivesse precisando daquela substância. Então, quando você repõe a substância, a pessoa, de certa forma, fica normal, vamos dizer assim. Não que ela fosse anormal, mas ela tinha um problema e ela acaba tendo funcionamento mais normalizado. Quem não tem esse déficit, o corpo não está preparado, o cérebro não está preparado para utilizar aquela substância. Então a chance de ter efeitos colaterais é muito maior. E quais são esses efeitos colaterais? E aí a curto prazo, vamos dizer assim, em pouco tempo, né? A pessoa que tem um problema cardíaco, por exemplo, ela pode vir a ter um infarto, né? Isso a gente tem descrito na literatura. Claro, principalmente mais em adultos, que usam também essa substância, a gente estava falando sobre crianças e adolescentes, mas os adultos também usam. A curto prazo, principalmente, assim, pessoas que têm alguma propensão, alguma chance de ter algum transtorno psiquiátrico, elas podem desenvolver esse transtorno psiquiátrico. Por exemplo, pessoas que abusam de estimulantes, como a Ritalina ou o Venvance, podem ter sintomas psicóticos. Pode ter alucinação, pode ter delírios paranoides, são os sintomas mais comuns. Além disso, tem toda uma questão, como havia comentado, em relação à alimentação, né? Então, se alguém que faz uso dessa medicação de forma estimulante ou para estudo, por exemplo, e tem algum transtorno alimentar associado, ela pode piorar esse transtorno alimentar, ela pode ter, enfim, vários outros problemas associados. Então a ideia é a indicação, né? Se a pessoa fazer uma avaliação e ver se tem a indicação de uso dessas substâncias, né? Esses medicamentos podem causar dependência? Na verdade, assim, pessoas que têm propensão a ter dependência química, elas têm mais chance de ficarem dependentes dos psicoestimulantes, justamente porque a pessoa que tem dependência química, ou que tem chance de ter dependência química, ela tem uma certa falta de dopamina no cérebro. Então, usando essa substância, você que tem uma propensão a ter problemas com substâncias, com drogas, você vai ter mais chance de ficar dependente das anfetaminas, né, dos psicoestimulantes. Óbvio que não é todo mundo que for usar vai ficar dependente
dependente, isso é importante esclarecer, né? Quem tem o problema, quem tem transtorno de déficit de atenção, quem tem narcolepsia, por exemplo, que algum desses medicamentos tem indicação, não vão ficar dependentes, geralmente, a não ser que tenha uma propensão a ter dependência química junto. Aí são casos menos comuns, né? Mas quem não tem indicação de usar a medicação e faz um uso inadequado, um uso abusivo, por exemplo, tem mais chance de ficar dependente, sim, né? E há outra contraindicação? As contraindicações são mais relacionadas, assim, contraindicação, né? A gente tem que entender que na medicina, contraindicação é assim, você não pode usar de forma alguma, né? Então, se a pessoa tem um problema de ritmo cardíaco, ela não pode usar esse tipo de estimulantes. Se a pessoa tem um transtorno alimentar, ela não pode usar esse tipo de psicoestimulantes, né? Basicamente, as contraindicações são essas. Entretanto, a questão se vale a pena usar, por exemplo, para concursos públicos ou não, é uma discussão muito ampla, né? Cada vez mais a gente tem se falado sobre isso, mas a gente não tem uma indicação precisa de usar essas substâncias para fazer concurso público. Algumas dessas pessoas que usam, elas talvez tenham um problema, né? Elas talvez tenham algum problema relacionado à falta de vontade de fazer as coisas, à dificuldade de se organizar, a dificuldade de parar, estudar, prestar atenção, e aí vão se beneficiar com a medicação. E talvez tenham déficit de atenção, não saibam e estão tratando, só que estão fazendo um autotratamento, que não é a melhor indicação, né? Então, assim, a indicação formal, ela é se você tem os problemas, né, de desatenção. Só para chamar a atenção, assim, cerca de 5% das crianças e adolescentes têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e desses 5%, a metade, ou seja, 50%, e aí a gente vai ter 2,5% dos adultos com indicação de usar esse tipo de substâncias, né? Então, entre 100, quase 3 vão precisar. Se a gente pegar e fizer um estudo em relação a isso, pessoas que fazem o uso sem indicação formal de um médico, etc., porque precisa de receitas, medicações, né? A gente vai ter resultados bem assim, importantes, né? A gente vai ver o resultado do uso da medicação. Então, a questão de contraindicação, ela é pequena, né? Mas a questão de indicação também é pequena, e aí tem um mar aqui de pessoas que podem se beneficiar com o uso dessas substâncias ou podem ter problemas com elas, né? Mas, por exemplo, pessoas que sofrem com algum problema no coração, qual é a consequência que tem usar um medicamento desses? A pessoa pode vir a aumentar a chance de infartar, por exemplo, de ter, né, uma morte súbita. A gente tem relatos na literatura, inclusive, de adolescentes com uso de metilfenidato e de Venvanse e acabaram tendo problema cardíaco. Então, não se tem uma indicação formal de fazer um exame do coração antes, mas, por exemplo, eu sempre procuro pedir para os adultos que eu vou prescrever a medicação para justamente a gente excluir essa possibilidade, né? Mas a pessoa, por exemplo, ela vai ter sintomas, né? Então ela vai ter uma arritmia, o coração dela vai bater em ritmos diferentes, né? Às vezes mais, que é taquicardia, às vezes menos, que é a bradicardia. Então a pessoa vai ter sintomas, geralmente, né? Que contraindicam o uso. E doutor, nós sabemos que muitos estudantes utilizam desses medicamentos para melhorar os seus estudos. Então, é eficaz para o rendimento. Boa parte das pessoas que for usar os psicoestimulantes ou os nootrópicos, né, vão notar algum benefício em relação à questão de atenção, de concentração e aí de memorização. Só que esse impacto, o efeito disso, que a gente chama de doping cognitivo, né, que é usar um psicoestimulante sem ter indicação formal, eles são pequenos a moderados. Se a gente for falar em termos científicos, assim, né, o impacto do uso desses psicoestimulantes, para quem não tem indicação, ele é pequeno, né, de pequeno a moderado. Então, assim, a pessoa pode ter um resultado com a medicação, com a substância, e aí ter um desempenho melhor nos seus estudos, e aí com isso ter um desempenho melhor em provas e etc. Isso é fato. Entretanto, o impacto ele é pequeno. E aí a gente teria que pensar o custo-benefício disso. O que a gente chama de custo-benefício, né? O quanto que a pessoa vai pagar em termos físicos para ter esses resultados. Já que eles são pequenos, talvez não valha a pena
usar a substância. Por exemplo, se a pessoa tomar muita cafeína, ela pode ter um resultado parecido com o uso dos psicoestimulantes, né? E não ter tanto efeito colateral, não ter tanto efeito adverso, como a gente chama, e não correr tanto risco quanto alguém que usa o psicoestimulante. E, por exemplo, se eu fazer o uso desses medicamentos, eu vou memorizar a curto prazo? Tem chance depois de eu acabar esquecendo tudo que eu fiquei estudando? A ideia é mais ou menos essa, e por isso que o impacto ele é pequeno. Se todo mundo que usasse o psicoestimulante tivesse ótimo desempenho, ele teria uma indicação formal. Então, por que a pessoa não tem um ótimo desempenho? Porque a questão de fixar a memória, de fixar as informações que você está lendo, estudando, ela depende de repetição, né? De repetição, de treino, vamos dizer assim. O cérebro ele precisa ser treinado para ele conseguir desempenhar bem na hora da prova ou da atividade, né? Não vale a pena ficar usando a medicação porque o impacto ele acaba sendo pequeno, né? E tem outras formas da gente conseguir melhorar o desempenho cognitivo que não seja medicar algo que não tem indicação. Eu imagino que muitas pessoas acreditam que quando elas vão fazer o uso do medicamento, elas já vão... Tá tudo resolvido, não precisa mais se esforçar, né? A gente chama isso de efeito placebo, né? A pessoa está tomando uma substância ou está, enfim, tomando mais café. É que a gente sente o efeito físico, aí o cérebro entende que você está tendo o efeito daquela substância. E aí a pessoa acredita que está entendendo melhor aquilo que ela está estudando. Às vezes ela está entendendo melhor, às vezes não. Então por isso que é difícil saber se aquela substância... naquela forma de estudo da pessoa está gerando o resultado que se espera, né? Então, assim, é uma discussão difícil da gente pontuar se deve ou não ser usado. Para a ciência, a gente chama isso de doping cognitivo, porque não tem comprovação científica que é melhor do que não tomar, né? Então, assim, tem um estudo de 2018 do Lancet, que é uma revista, Lancet Psychiatry, né? Que é uma revista bem importante na área da psiquiatria, que mostrou que as pessoas que não tinham déficit de atenção usaram a medicação, comparado com as pessoas que não usaram a medicação, tiveram um desempenho muito parecido, né? Já as que tinham déficit de atenção, usaram a medicação, tiveram um desempenho melhor, entende? Então, assim, qual é o resultado disso, né? Qual é a ideia que se passou? Quem tem déficit de atenção, usa a medicação, vai ter um desempenho melhor. Quem não tem o déficit de atenção, não faz diferença usar ou não a medicação. Agora, alguns desses que usam vão ter um desempenho melhor. E deixa eu te perguntar, tem algum efeito rebote? O efeito rebote que a gente mais vê é deprimir algumas emoções, né? É a pessoa ficar mais triste, a pessoa ficar mais ansiosa, a pessoa ficar sentindo falta da medicação porque não está vendo o mesmo rendimento, né, das substâncias, enfim. Esses são os principais efeitos rebotes. O que a gente pode ter também de efeito, vamos dizer, colateral? Perda de sono. E aí é bem importante pensar assim, se vale a pena usar uma medicação, uma substância que está te tirando o sono, sendo que, pode te tirar o sono, sendo que a qualidade do sono vai te ajudar a produzir essas mesmas substâncias, né? Alguém que dorme, para a gente produzir essa acetilcolina, produzir a dopamina, produzir uma outra substância bem atual, assim, conhecida, que é o BDNF, que é um neurotransmissor, né? Uma substância que mantém os neurônios funcionando bem, a gente precisa dormir bem, a gente precisa ter um sono profundo, né, que a gente chama um sono reparador. Então, acho que vale a pena se questionar se esses efeitos rebotes que eu comentei estão valendo a pena em relação ao uso da medicação, né? Então, há outras alternativas para alcançar um bom rendimento? A gente sabe cada vez mais que, vamos chamar de coisas naturais, não medicamentosas, né? Por exemplo, um sono reparador, como a gente estava comentando, né? O ideal é dormir de 7 a 9 horas seguidas e você se sentir bem no outro dia, né? Atividade física, cada vez mais tem evidência científica de que melhora desempenho cognitivo. O que seria o ideal, assim, entre 150 e 180 minutos por semana,
Eu digo para os pacientes, né, se você fizer uma caminhada de 30 minutos todos os dias, uma caminhadinha, já está melhorando o desempenho cognitivo e aí ajuda todo o resto da parte física, coração, pernas, enfim, músculos, né? Alimentação saudável, cada vez mais a gente tem evidência científica também de que a dieta mediterrânea, que é o modelo, tem evidência para, inclusive, pessoas que têm déficit de atenção, tem evidência para diversos outros transtornos, questões psiquiátricas. Manejo do estresse, ou seja, algumas atividades, por exemplo, como a meditação, pilates, né, tem evidência científica, e a yoga. O controle do uso de substâncias, aí entra aqui as anfetaminas também, mas álcool e cigarro, né, nicotina. E os relacionamentos saudáveis, que a gente chama, né? Qual é o exemplo que eu dou? Pô, se você está trabalhando com um ambiente que é super ruim, com colegas que querem te passar para trás, com chefe que incomoda muito, aquilo acaba atrapalhando teu desempenho, inclusive cognitivo, né? Então tem opções muito mais fáceis e ao alcance do estudante, né? Bom, e tem risco de tomar por conta própria? Bom, os riscos, boa parte deles a gente comentou, né? A pessoa pode ter problemas cardíacos, a pessoa pode piorar algum problema alimentar que ela tem, pode ter sintomas psicóticos a curto prazo, tem muita gente que abusa, né, desse tipo de... Porque é um estimulante, né? É uma anfetamina. Essas substâncias, elas são derivadas, né? Elas são muito parecidas, vamos dizer assim, quimicamente com a cocaína. São muito parecidas com a metanfetamina. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essas substâncias na hora de usar, porque elas podem gerar diversos problemas aí, né? É interessante que em crianças e adolescentes, elas podem, a longo prazo, assim, causar uma redução, inclusive na altura das crianças, de 1 a 2 centímetros, é um dado interessante, assim. Pode gerar sintomas de depressão, pode abrir um quadro depressivo tomando essas medicações se não tiver indicação, pode piorar transtornos de ansiedade, aí a pessoa está lá estudando, está ansiosa, está preocupada, está tomando algo que está acelerando a cabeça dela, acelerando o corpo, piorando possivelmente uma questão de ansiedade. E é interessante, assim, que para eu conseguir me concentrar, parar, prestar atenção, ler, né, entender e depois trazer à tona, na hora que eu precisar aquelas informações, o meu cérebro precisa estar limpo, né? Ele precisa estar sem ansiedade, ele precisa estar sem depressão, vamos dizer assim, ele precisa estar com essa química regulada. E daqui um pouco você tem um problema ali, né, de ansiedade e de depressão, a sua química cerebral está alterada e você está usando uma química para o outro lado, que está acelerando mais ainda, né? Então, tem que tomar muito cuidado. A gente ainda não tem uma previsão de concurso para a PRF, então eu acredito que o concurseiro, ele vai sentir muito mais a pressão quando abrir o edital para passar, porque ele vai achar, nossa, é agora, eu tenho que passar, e vai ter aquela pressão externa, familiar, de amigos. O que o senhor tem para comentar a respeito? Então, eu acredito que boa parte das pessoas que usam esse tipo de psicoestimulantes, né, de forma por conta própria, sem indicação formal, elas acabam, vamos dizer assim, sendo levadas por toda uma questão cultural e por necessidade de desempenho, né, toda uma pressão por necessidade de desempenho. Então a gente tem que cuidar muito, né? Se a gente não está entrando numa onda, vamos dizer assim, de várias pessoas que estão usando, que estão dizendo que estão tendo benefício, e aí acaba usando sem ter o benefício mesmo, né? Mais benefícios do que prejuízos. Então tem essa questão cultural, social, de pressão por desempenho. E é interessante também que nos Estados Unidos, por exemplo, a prevalência de pessoas que usam esse tipo de substâncias é muito maior do que a prevalência que usa aqui no Brasil, que é um dos países onde mais se usam, né, a Ritalina e o Venvance, por exemplo, né? Não só para problemas como déficit de atenção e hiperatividade, mas também de forma por conta, enfim,
sem indicação formal. E interessante também que nos Estados Unidos a prevalência lá de déficit de atenção é de 11%. E no Brasil varia, na média, mais ou menos, de 5% a 6%. Né? Então, assim, existe uma pressão, inclusive, para os médicos fazerem os diagnósticos para prescreverem a medicação. Né? E tu imagina, então, como a gente tem que cuidar com a questão da indústria farmacêutica, os próprios laboratórios que fazem as pesquisas que têm influência, né? E a questão da prescrição em si. Eu indicaria vocês verem um filme, né? São 2 documentários bem interessantes que tem no Netflix. Um deles é o Take Your Pills, né? Que fala bastante sobre essa questão do uso abusivo dos psicoestimulantes, né? Fala sobre o Adderall, que se aventou a hipótese de trazer para o Brasil, mas a Anvisa acabou vetando justamente porque ela é uma anfetamina, ela é mais forte ainda do que os que a gente tem aqui, então provavelmente ia aumentar o consumo. E o outro é o Indústria da Cura, que fala um pouco sobre toda essa questão da indústria em cima dos nootrópicos e também dos psicoestimulantes. Então, basicamente, a gente tem que cuidar muito se a gente está usando alguma coisa porque a gente tem um problema, se a gente está usando alguma coisa porque a gente está sendo pressionado ou se a gente está buscando porque entende que essa é a melhor forma de se fazer o uso. Né? Eu vou dizer assim, eu não sou contra o uso para desempenho cognitivo, mas eu acho que ele deve ser muito cuidado, né? Deve-se ter uma cautela bem grande aí para fazer o uso. E obviamente que eu sugiro que quem tem dúvidas, né, sobre se deve ou não usar, se tem algum problema psiquiátrico, se tem alguma indicação, que procure um profissional de saúde mental para fazer uma avaliação, principalmente porque você pode estar muito ansioso, muito preocupado, muito pressionado e ter indicação de fazer outros tipos de tratamento ou de prevenção, ou às vezes é uma questão só de se organizar, de ter uma rotina de estudo, né? Vamos dizer assim, você pode ter resultados muito melhores se organizando e fazendo atividade física, dormindo bem, se alimentando bem, do que lançando mão de uma medicação para ter o desempenho. Isso também acho que vale a pena a gente pensar, que é uma questão assim, a nossa sociedade ela é muito imediatista, né? Então a gente quer um resultado rápido para já e às vezes você precisa de mais tempo de organização, dá mais trabalho, né? A outra forma de se preparar, mas enfim. Realmente muito esclarecedora essa conversa com o Dr. Henrique. Eu espero que vocês aí de casa também tenham compreendido um pouco melhor do assunto com essas novas informações apresentadas aqui no vídeo. E novamente eu quero agradecer ao Dr. Henrique pela disponibilidade e pelo tempo. Muito obrigada! Não deixem de seguir ele no Instagram e de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Tchau!